elas têm a oportunidade de ter um encontro com alguma pessoa famosa ou com alguma celebridade, não é incomum nós vermos elas se esforçando para alcançar isso. Não é incomum nós vermos pessoas passar horas em longas filas para conseguir um ingresso a um show, ou passar horas no meio de uma aglomeração tentando uma foto ou conversar com alguma pessoa que elas estimam ou alguma celebridade. Ou seja, essas pessoas esforçam-se para ter um encontro importante. Nessa noite, nós falaremos sobre um homem que esforçou-se para encontrar-se com uma pessoa. Mas essa pessoa não era uma mera celebridade ou um famoso. Essa pessoa era o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Nessa noite, nós falaremos sobre um encontro com Jesus. A partir de Lucas, do texto de Lucas, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Em Lucas capítulo 18, verso 35 ao verso 43. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Estaremos lendo do verso 35 ao verso 43. A palavra de Deus nos diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Este episódio acontece durante a travessia de Jesus da Galileia até Jerusalém. Essa travessia, ela inicia-se no capítulo 9 de Lucas e ela acaba no capítulo 19, onde Jesus chega a Jerusalém e acontecem os eventos relacionados à crucificação. Este episódio acontece quando Jesus está chegando em Jerusalém. E no capítulo 18 de Lucas, o evangelista, ele trata de fazer um compilado de ensinamentos que Jesus faz sobre o reino e sobre como obter a salvação. Olhe comigo a primeira parábola que Jesus conta no capítulo 18 de Lucas, verso 1 até o verso 8. A primeira palavra é sobre o juiz iníquo. O que Jesus está ensinando ele nos incentiva à perseverança. Ele nos ensina que mesmo uma mulher que insiste com um juiz iníquo e obtém o que ela quer, quanto mais nós, se nós continuamente buscarmos o Senhor, nós obteremos as respostas que nós estamos procurando. Logo após essa parábola, a segunda parábola que nós encontramos do verso 9 ao verso 14 é a parábola do fariseu e do publicano, onde Jesus nos mostra que aquele que confia em si mesmo, nos seus próprios méritos para obter a salvação, como o fariseu estava fazendo, esse jamais entrará no reino dos céus. Após deixar claro que uma pessoa orgulhosa, que uma pessoa que confia em si mesmo jamais entrará no reino dos céus, nada melhor de deixar claro então como obter a salvação. É isso que Jesus faz do verso 15 ao verso 17. Ele nos mostra que todo aquele que quer entrar no reino dos céus, este precisa ser como uma criança, humilde como uma criança. Logo após isso, parece que um jovem não entendeu os ensinamentos de Jesus. O próximo ensinamento, do verso 18 até o verso 23, nos mostra um jovem rico, orgulhoso, assim como o fariseu, porém tinha ainda um agravante: ele confiava nas suas riquezas. E ele vai até Jesus, tentando obter a sua salvação
confiando naquilo que ele possuía e não na humildade como uma criança. E por isso, do verso 24 até o verso 30, Jesus passa a nos mostrar o perigo das riquezas e como elas podem nos tirar o reino dos céus, se nós confiarmos e depositarmos mais a nossa confiança nela do que no Senhor. Logo após esses ensinamentos sobre pessoas que entram e não entram no reino dos céus, nada mais justo do que deixar claro de como obter a salvação. É isso que ele faz no verso 31 ao verso 34. Ele passa a falar que ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, e por isso ele é o caminho, a verdade, a vida e o único jeito de se obter o reino dos céus. Logo após isso, o que acontece é o episódio que nós acabamos de ler, onde um homem cego, mendigo, ele esforça-se para encontrar-se com Jesus. Veja que este homem, ele vai com um objetivo, mas ele recebe muito mais do que ele estava esperando. Olhe comigo como este encontro ele é feito primeiramente de maneira pública, no verso 35. Olhe comigo o verso 35. Nos diz: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Este verso nos oferece 3 informações preciosas para a compreensão dessa passagem. A primeira delas é o local onde aconteceu este episódio. O verso nos informa que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, você já deve conhecer Jericó pelo famoso relato da história de Josué. Lembra? Quando Josué, juntamente com o povo de Israel, rodeia por 7 vezes Jericó e as muralhas caem. Então, essa era a Jericó antiga. Essa Jericó que Jesus estava se aproximando era a Jericó nova, construída por Herodes, e que as duas ficavam aproximadamente 1,5 km de distância uma da outra. A segunda informação que este versículo nos informa é que havia um homem assentado à beira do caminho, e ele era um homem especial, porque ele era um homem cego. E é interessante nós notarmos que este homem, ele não era um cego de nascença, porque no verso 41, ele pede para Jesus para ver novamente. Portanto, este homem havia perdido a sua visão ao longo de sua vida. Nós sabemos que uma pessoa ela pode perder totalmente a sua visão ao longo de sua vida por algumas doenças, como a catarata ou algum erro de refração não corrigido, mas que são doenças simples de corrigir. Mas, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, infelizmente, 90% dos casos de cegueira no mundo ocorrem justamente em áreas pobres, onde as pessoas não têm um acesso básico à saúde e, por isso, doenças simples como a catarata não são resolvidas e as pessoas acabam perdendo a sua visão ao longo da vida. É o caso deste homem. Certamente Israel, uma cidade, uma região bastante pobre, por algum motivo este homem havia perdido a sua visão ao longo de sua vida. E a terceira informação que este verso nos informa é que este homem estava sentado à beira do caminho, mas ele não estava sem fazer nada. Ele estava fazendo uma atividade, ele estava pedindo esmolas. Portanto, este homem era um mendigo, e uma atividade muito comum até os dias de hoje entre pessoas que estão impossibilitada de realizar algum trabalho. Mas veja que, aparentemente para este homem, este dia seria mais um dia, como todos os outros, onde ele está sentado à beira do caminho e tenta obter algo para a sua sobrevivência. Porém, neste momento, a sua audição capta algo diferente. Olhe comigo no verso 36. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Este homem, ele estava sentado à beira do caminho na chegada de Jericó, e ele ouve o barulho de uma grande multidão. E segundo Kenneth Bale, um teólogo que viveu 47 anos no Oriente Médio, é costume dos orientais se reunirem na entrada da cidade para saudar uma visita importante. Kenneth Bale relata que na década de 1960 ele morava no sul do Egito, na cidade de Assuit, com a sua família. Naquela ocasião, o falecido presidente Gamal Abdel Nasser estava no auge de seu poder e popularidade, e este presidente foi visitar a cidade de Assuit, onde vivia Kenneth Bale com a sua família. E ele relata que, quando a comitiva presidencial estava se aproximando de Assuit, os moradores saíram mais de 16 quilômetros para longe da cidade para saudar a comitiva presidencial. Mas não foi apenas isso. Eles obrigaram
comitiva presidencial a desligar os motores dos carros, amarraram cordas aos para-choques dos carros e os puxaram pelos últimos 16 quilômetros até chegar na cidade de Assuit. Por quê? Porque a visita que estava chegando era uma visita importante. Este homem, mendigo, oriental, sabia que uma multidão reunindo-se na entrada da cidade não era algo normal. Uma visita importante estava chegando e causou essa movimentação. E por isso ele pede: o que era aquilo? O que está acontecendo? Tem algo diferente para estar reunindo toda essa multidão. E veja que alguns dos que estavam na multidão responderam a ele no verso 37. Olhe comigo no verso 37. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Você já se parou para perguntar alguma vez qual era o sobrenome de Jesus? Veja, Jesus, Cristo não é sobrenome, Cristo é um título messiânico a Jesus. É interessante nós notarmos que nos dias em que a Bíblia foi escrita, não havia sobrenomes. Nós encontramos na Bíblia pessoas com 2 nomes, como João Batista ou João Marcos, mas pessoas com sobrenomes nós não encontramos. Se você observar as genealogias da Bíblia, você vê que quando aparecem 2 nomes iguais, o recurso que é usado para distinguir pessoas com nomes iguais, o primeiro deles é o nome do pai. Por exemplo, Eli, filho de Matate, ou Davi, filho de Jessé. O segundo recurso que é usado é a função que a pessoa exercia. Por exemplo, José, carpinteiro. E o terceiro recurso é a localidade de onde elas iam. Por exemplo, José de Arimatreia, ou o recurso que a multidão usa aqui, Jesus de Nazaré. A multidão identifica Jesus com a localidade que ele vivia. Jesus morou em Nazaré juntamente com seus pais por um bom tempo. Mas o que é interessante nós notarmos neste texto é que a multidão identifica Jesus de uma forma bastante comum. É Jesus, o Nazareno. Porém, este homem, cego, mendigo, ele decide chamar Jesus pelo um título muito superior. Olhe comigo no verso 38, como ele chama Jesus. Então, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Davi não era o pai de Jesus. Nós sabemos que o pai de Jesus era José. E este título que este homem usa, Jesus, filho de Davi, apenas 2 vezes durante todo o seu ministério de aproximadamente 3 anos e meio, pessoas chamam Jesus dessa maneira. A primeira vez que isso acontece é naquele episódio onde uma mulher cananeia se aproxima de Jesus pedindo para que ele expulse o demônio de sua filha. E o segundo é este aqui. O fato é que este título é um título messiânico. O que este homem ele está fazendo é reconhecendo que este homem que se aproximava a Jesus não era simplesmente um nazareno. Ele era o próprio Messias que Israel tanto aguardava. Diferente de toda a multidão que identificou Jesus simplesmente como nazareno, este homem identifica Jesus como o Messias. Irmãos, certamente cabe a nós aqui refletirmos sobre como nós, nos nossos encontros com Jesus, seja ao longo de nossa semana, ou principalmente no domingo à noite, como nós temos nos referenciado a Jesus. Nós não viemos aqui para nos encontrar simplesmente com o Nazareno. Nós viemos aqui para se encontrar com o Messias, com o Filho de Deus, com o próprio Deus. Eu sei que isso é algo que vocês já sabem, mas é importante nós relembrarmos. Nós viemos aqui nos encontrar com um santo, com um todo-poderoso. E por isso demanda de nós uma atitude reverente como a deste homem. Identificá-lo da maneira correta, como este homem faz. E veja que este homem, ele chama por Jesus e ele pede algo a Jesus. Ele diz: tem compaixão de mim. E é curioso nós notarmos que a palavra compaixão hoje para nós, ela está muito mais relacionada a uma emoção, a um sentimento. Nós podemos ver uma pessoa na rua, mendigo, e chegar: poxa, eu vi uma pessoa e que dó, que pena, me deu uma compaixão dela, uma pessoa que necessitava de algo. Veja que não era isso que o homem estava pedindo para Jesus. Este homem não estava pedindo para Jesus olhar e ter dó e ter pena dele.
Essa palavra que ele usa no grego, tem compaixão, é um verbo usado ao longo de toda a Bíblia que pressupõe um ato divino e não meramente uma emoção. O que este homem esperava é que Jesus fizesse algo por ele. Ele estava clamando para que Jesus se movesse em prol dele. Mas veja que o clamor deste homem irritou alguns da multidão. Algumas pessoas não gostaram de ele estar gritando, tentando chamar a atenção de Jesus. Veja comigo no verso 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja, Lucas não registra qual é o nome deste homem. Porém, Marcos, na passagem paralela, ele nos diz que o nome deste homem era Bartimeu. Bartimeu significa filho da imundícia. Este homem, pelo seu próprio nome, ele já tinha um nome que denunciava a sua situação. E as palavras que a multidão direciona a este homem são palavras fortes. Marcos usa palavras ainda mais fortes, que podem ser traduzidas literalmente como calha a boca, fique quieto. O que a multidão estava dizendo para este homem? Bartimeu, cala a boca, fica quieto, pare de clamar, cale a boca. Porém, veja que todo o esforço da multidão para fazer este homem parar de clamar fez com que ele gritasse ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que o texto nos informa é que mesmo diante dos esforços da multidão para calar este homem, agora o clamor deste homem chega até os ouvidos de Jesus. Olhe comigo o verso 40. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? A pergunta de Jesus aqui, ela é no mínimo intrigante. Em primeiro lugar, Jesus, ele era Deus. Ele sabia o que este homem precisava. Ele sabia exatamente quais eram as necessidades deste homem. Mas mesmo assim, ele faz questão de perguntar: O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E a segunda razão que torna essa pergunta intrigante é pela posição dos mendigos na cultura oriental. Veja, para nós hoje ocidentais, o mendigo é uma pessoa que não é muito valorizada pela sociedade. Saiba que na cultura oriental, principalmente entre os judeus, que enraizados na cultura com Yahvé, com Deus, os mendigos tinham uma posição social considerável, porque eles eram mal necessário para a sociedade. Veja, um mendigo, ele não chegava para uma pessoa e dizia: Olha, desculpa, cavalheiro, o senhor tem algumas esmolas para eu poder comprar um pedaço de pão hoje. Não. Kenneth Bailey diz que os mendigos chegavam e diziam literalmente: Dê uma esmola para Deus. Que os mendigos se sentiam na posição, como inferior, de oferecer uma oportunidade à sociedade de contribuir publicamente e, portanto, cumprir com os seus deveres religiosos. Quando uma pessoa dava uma esmola a um mendigo, ela estava cumprindo com a sua função como um judeu. Olha, eu como judeu tenho o dever de contribuir com o mais próximo, por causa de Deus. E por isso os mendigos eram um mal necessário. Quando Jesus pede para este homem: O que queres que eu te faça? Jesus quer que este homem especifique o que ele quer. Porque veja, se Jesus curasse esse homem, provavelmente este homem não tinha outra religião, não tinha outra profissão. O que ele faria se ele recebesse a cura? Este homem, Jesus trata de certificar-se do que ele quer. Talvez, você lembra como ele estava clamando por Jesus? Jesus, tem compaixão de mim. É um pedido genérico. Ele poderia estar querendo a cura, mas poderia estar querendo uma esmola. O que ele queria? É interessante nós vermos a resposta deste homem. Olhe comigo ainda no verso 41. Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Veja, irmãos, existe uma progressão na fé deste homem
que é impressionante. Você lembra como a multidão identificou Jesus? Jesus, o Nazareno. A forma mais comum possível. Este homem já identifica Jesus de uma forma muito mais nobre. Jesus, filho de Davi, um título messiânico. Mas ainda é distante. É como se este homem estivesse dizendo, olha, este que está se aproximando é o Messias. Mas não é o meu Messias. É o Messias que Israel está esperando. Mas o que ele faz agora? Ele diz, Senhor. O que este homem está deixando claro em público para todos é que aquele homem que estava falando com ele era o Messias, mas era o Messias dele, era o seu próprio Senhor. Este homem, ele havia se submetido ao senhorio de Cristo. E é interessante nós refletirmos aqui sobre a importância de nós nos submetermos ao senhorio de Cristo. Isso é muito mais importante do que uma cura física ou do que alguma bênção que venha do Senhor. Sabe, no seminário, 4 vezes ao ano, todos os seminaristas saem às ruas de algum bairro de São Paulo para evangelizar. São quase 200 seminaristas. É uma experiência muito, muito legal, é sempre muito impactante nós fazermos isso. Mas há algo que sempre chama a minha atenção, evangelismo após evangelismo. Porque nós conversamos com as pessoas, nós explicamos os termos do evangelho para ela. Olha, você já mentiu alguma vez? Tem alguns caras de pau que dizem que não, mas a maioria das pessoas diz sim, eu já com certeza, já menti. Você já desobedeceu o teu pai alguma vez? Sim, com certeza, várias vezes. Olha, você já cobiçou alguma coisa do próximo, que você não devia, que não é tua? Sim, várias vezes. Você reconhece que está claro que Deus deixou a sua lei, que nós deveríamos cumprir isso, que se você descumprir isso, Deus justamente precisa te condenar para o inferno. Para ele ser um juiz justo, um juiz bom, ele precisa te condenar. Porque está claro que você não deve fazer isso, mas se amanhã você vai mentir, ou durante essa semana você vai mentir novamente. As pessoas, realmente, mas veja, tem uma boa notícia. Para não fazer isso, Deus enviou seu próprio Filho. Cristo nos substituiu na cruz. Ele tomou os nossos pecados para que eu e você não precisávamos ser condenados. E o que você precisa fazer agora? Bom, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, se arrepender dos seus pecados e se submeter ao seu senhorio. A partir de agora, você é um filho de Deus, você vive em uma família e por isso você segue novas regras. A partir de agora, você precisa tomar a sua cruz dia após dia e seguir o Senhor. Mas quando chega nessa parte, as pessoas, não, peraí, até a parte de falar que Jesus morreu, elas gostam, mas quando chega nessa, não, mas peraí. Sim, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Eu faço minhas orações diárias, Jesus mora no meu coração. Porque essas pessoas estão deixando claro assim, como este homem em um primeiro momento, elas reconhecem que Jesus é o Messias. Elas não têm nenhum problema em ir à igreja até lá de vez em quando. Sabe, é confortável, elas gostam de ir na igreja. Mas no momento de realmente submeter-se ao senhorio de Cristo, aceitar os termos do discipulado e viver uma vida de acordo com aquilo que Cristo exige, aí elas não querem. E saiba que pessoas que não estão dispostas a se submeterem ao senhorio de Cristo, como fez este homem, não herdarão o reino dos céus. E essa pode ser a tua situação. Eu gosto de ir na igreja, é legal. Eu gosto dos louvores, eu gosto de toda a situação, mas se você não estiver disposto a se submeter ao senhorio de Cristo, você não poderá entrar no reino dos céus. E aqui eu quero falar um pouco mais especificamente as crianças. Nós temos algumas crianças aqui. Sabe, toda vez que você desobedece, criança, teu papai, a tua mãe, e ela não gosta, e ela fica bravo. Toda vez que você desobedece teu papai e tua mãe, antes de deixar e machucar o papai e a mamãe, você machuca Deus. E assim como o papai e a mamãe têm todo o direito de ficar bravo contigo, Deus também tem. Porém, para não te bater, Jesus veio em teu lugar e morreu por ti. E por isso você precisa crer em Jesus. E você precisa ter Jesus no teu coração. Mas veja que mais importante do que você crer em Jesus como teu Senhor, você precisa se submeter aos termos dele. Sabe, criança, talvez a tua dificuldade, por isso que o papai e a mamãe tem que estar toda hora pedindo a mesma coisa para você.
Talvez você não consiga cumprir, você não consiga obedecer o papai e mamãe, talvez seja porque Jesus ainda não mora no teu coração. Porque um discípulo de Cristo, ele muda de vida. Um discípulo de Cristo, ele não caminha mais como caminhava anteriormente. E é isto que este homem, nessa história, ele faz. E veja, irmãos, que a resposta deste homem vai ainda além. Depois de reconhecer o senhorio de Cristo, ele especifica o que ele quer. Ele diz: Senhor, que eu torne a ver. E aqui é interessante nós refletirmos sobre como somente pessoas que já se submeteram ao senhorio de Cristo têm o direito de especificar o que elas querem do Senhor. É interessante nós vermos como muitas pessoas hoje vão à igreja invertendo a ordem. Elas vão porque elas querem uma bênção específica, elas vão porque elas querem um milagre, mas elas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. O que este homem está mostrando na sequência da resposta dele é que primeiro ele se submeteu ao senhorio de Cristo e depois ele especifica o que ele quer. Senhor, eu quero ver novamente. E aqui nós podemos refletir como pessoas salvas. É interessante nós vermos o relacionamento pessoal que Jesus está estabelecendo com este homem. Este homem está especificando o que ele quer. E sabe, por vezes, eu e você como cristãos, nós não fazemos isso. Nós não especificamos para Deus o que nós queremos. E talvez por isso nós oramos tão pouco. Porque nós gastamos, às vezes, longas horas detalhando coisas para pessoas, numa conversa com um amigo, passamos longas horas conversando, olha, minha família tá complicada a coisa, briga todo dia, e aí a gente conta todas as histórias para essas pessoas, mas no momento que a gente vai falar com Deus, que é aquele que pode resolver nossos problemas, nós não contamos nenhum detalhe. Aí nós falamos, Senhor, estou passando por problemas, me abençoa, amém, vou dormir. Como este homem fez? Ele especificou o que ele queria. Eu e você precisamos aprender a especificar para o Senhor o que nós queremos. Primeiro, num termo geral, pedindo para que Ele nos ajude. Segundo, nós podemos especificar até mesmo bênçãos. Pedir por um milagre. Né? Se você está buscando por uma cura específica, sim, nós podemos, depois de termos nos submetido ao senhorio de Cristo, pedir especificamente por isso. Eu não estou dizendo que você vai receber isso. As nossas orações não mudam os decretos de Deus, mas Deus decretou que usaria a oração como meio de graça para nos abençoar nessa terra. E, portanto, como nós temos feito uso deste meio de graça? Sabe, será que as nossas orações não têm sido tão curtas, têm sido tão pequenas, nós não temos um relacionamento mais profundo com Deus, porque nós não detalhamos nada. Nós não conversamos com Deus, como este homem faz. E o que Jesus responde a este homem, a partir do verso 42 e no verso 43, nos mostra que o encontro que este homem teve com Jesus, ele foi um encontro não apenas pessoal, público, mas ele foi um encontro impactante. Foi um encontro impactante. Olhe comigo o verso 42. Então, Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Veja, irmãos, o primeiro impacto que o encontro de Jesus na vida deste homem causou foi um impacto físico. Este homem, a partir daquele momento, imediatamente, ele voltou a ver. Mas o segundo impacto, e mais importante, este homem teve um impacto interior. Ele foi mudado interiormente. A partir daquele momento, ele se tornou um seguidor de Cristo. Veja que o verso 43 nos diz que imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. É óbvio que o verso está nos informando que ele seguia-o naquele momento, mas o que tudo indica, este homem passou a ser um discípulo, um seguidor de Cristo, juntamente com os outros 12. O encontro que este homem teve com Jesus causou um impacto
interior. Físico, interior. E em terceiro lugar, o impacto do encontro de Jesus com este homem foi também um impacto público. Foi um impacto na sociedade. Olha o que o verso 33 nos diz, que também todo o povo, o mesmo povo que anteriormente mandou ele calar a boca, o mesmo povo que mandou ele ficar quieto, o mesmo povo, todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Toda pessoa que encontra-se com Jesus, ela causa impacto na sociedade. Ela não é mais a mesma. As pessoas, elas notam isso. E elas podem não dar louvores a Deus como este homem fez, mas elas notam a diferença. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ela impacta a sociedade. A sua família vê a diferença. Seus amigos veem diferença. Uma pessoa que encontra-se com Jesus, ela é diferente. Então, meus irmãos, que Cristo nos ajude. Se você ainda não encontrou-se com Cristo dessa maneira, essa noite é uma boa oportunidade para fazê-lo. E se você já fez, é importante nós relembrarmos algumas lições com este homem. A primeira delas, que nós venhamos aprender a ser mais específicos e mais detalhistas nas nossas orações, como este homem faz. Segundo, que nós possamos orar com fé, como este homem faz, clamando com fé que Deus pode dar a cura, que Deus pode conceder algo que ele precisa. Terceiro, que nós possamos impactar ainda mais a sociedade que nós vivemos, as pessoas que nos cercam, que elas possam notar esse trabalho contínuo e constante do Espírito Santo em nossas vidas. Que as pessoas possam notar isso. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós, diante do Senhor, reconhecemos a Tua grandeza e a nossa pequenez, e reconhecemos que Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Rei que voltará e reinará sobre toda a terra, Tu és o único que merece, Deus, todo louvor, toda adoração, e nós nos submetemos a Ti, Senhor. Nós queremos, dia após dia, seguir os termos que o Senhor estabelece para nós. E nós rogamos que o Senhor ajude-nos a tomar a nossa cruz dia após dia e seguir os Teus passos. Senhor, nós oramos se porventura algum entre nós que ainda não encontrou-se contigo como este homem fez, que o Senhor encontre-se com ele nessa noite. Pedimos, Senhor, que o Senhor que é poderoso possa tocar o coração dele como Tu fizeste com este homem cego e mudou a vida dele. Pedimos, Deus, se algum entre nós precisa de alguma cura física, algum milagre, como este homem precisava, nós cremos no Teu poder e nós cremos que Tu és poderoso para conceder-nos conforme a Tua vontade. Por isso, como filhos Teus, nós pedimos, Senhor, conceda-nos, Deus, segundo o Teu querer. Pai, que a nossa fé seja amadurecida, que a nossa fé seja fortalecida como foi a fé deste homem, e que nós venhamos causar dia após dia mais e mais impacto, Senhor, onde quer que nós passarmos, para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo que oramos. Amém.